Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sétimo ano. Regra de 3 composta. Vamos começar com este exemplo. Para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 kg de arroz. Quantos quilogramas de arroz serão necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Este problema é um pouco mais longo do que a regra 3 simples que vimos, pois não vamos ter duas colunas, vamos ter 3. Então vamos aqui separar as grandezas em colunas. Temos primeiro pessoas, a quantidade de pessoas é a primeira grandeza. A segunda é a quantidade de arroz. Então, quantidade de arroz. A terceira é a quantidade de dias. Pronto. Temos aqui 9 pessoas consomem 5 kg de arroz em 25 dias. Agora, temos 15 pessoas que não sei quanto arroz vai precisar para 45 dias. A quantidade de arroz é a incógnita. Quantos quilogramas de arroz serão necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Então, a quantidade de arroz não conhecemos nessa segunda situação. Bom, temos aqui uma regra de 3 com uma coluna a mais, ou seja, essa terceira coluna. A regra de 3 composta é a regra 3 simples com uma coluna ou duas a mais. Então, vamos aprender a lidar com essa coluna a mais. Vamos então analisar todas as grandezas, a grandeza pessoas com a grandeza que contém o x. Então vamos lá. Quanto mais pessoas, mais arroz vai precisar. Então, quanto mais dias, mais arroz vai precisar. Todas as setas estão na mesma direção. Portanto, essas grandezas são todas diretamente proporcionais. Ou seja, a quantidade de pessoas é diretamente proporcional à quantidade de arroz. Quantidade de dias vai ser diretamente proporcional à quantidade de arroz, pois quanto mais arroz, mais dias você vai ter de comida. Então vamos lá, vamos calcular agora essa regra de 3. Primeiro vamos escrever a proporção da forma como vemos, pois todas as flechas estão na mesma direção. Eu vou escrever primeiro a coluna que tem o x, para ficar mais fácil para mim. Vai ficar 5 sobre x, estou escrevendo do jeito que está. E aqui eu vou fazer uma fração um pouco mais longa, vou colocar esse traço um pouco mais longo, pois vai ter duas informações aqui, vai ter esta coluna e esta também. Então vai ter 9 em cima, vezes o outro que está em cima, 25. Essas duas informações estão na linha de cima, 9 e 25, então 9 vezes 25. Na linha de baixo vamos ter 15 vezes 45, então 15 vezes 45. Vamos fazer então estas contas. Como eu já fiz aqui no meu papel, eu não vou colocar aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu sei que vocês já sabem fazer estas contas. Então, 9 vezes 25 dá 225. 15 vezes 45 dá 675. Agora, vamos multiplicar cruzado. Vou pegar x vezes 225 e vou ter 225x. E agora, vamos pegar cruzado 5 com 675. Novamente, eu já fiz essa conta no papel, não vou colocar no vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo, então vai ficar 3.375. Vou passar dividindo agora, 3.375 dividido por 225. E essa divisão, portanto, vai dar 15. Portanto, serão necessários 15 kg de arroz para alimentar 15 pessoas durante 45 dias. Então, no lugar do x, para satisfazer essas condições, o x tem que ser 15 kg de arroz. Ok? Vamos fazer mais dois exemplos para fixar essa ideia. No exemplo 2 temos: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então vamos lá. Vamos colocar as grandezas em colunas. A primeira é a hora, né? Quantidade de horas. A segunda grandeza é a quantidade de caminhões. A terceira grandeza é a quantidade de areia. Então temos 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões? Ou seja, não conhecemos a quantidade de caminhões. Eu vou usar o x para descrever essa quantidade.
então serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Temos aqui a nossa regra de 3 composta, temos 3 colunas. Então vamos analisar cada uma das grandezas com a grandeza caminhão, pois ela contém o x. Então vamos lá. Quanto mais caminhões, menos horas são necessárias para se fazer o trabalho. Quanto mais caminhões, mais areias vamos carregar. Portanto, temos aqui a grandeza horas como inversamente proporcional à grandeza caminhões. Então vamos escrever nossa proporção levando isso em conta. Vamos escrever primeiro com x para facilitar as contas. Vai ficar assim, ó, 20 dividido por x é a mesma coisa. Aí vamos fazer aquele traço mais longo. E aí, ao invés de eu colocar o 8 em cima, porque o 8 está na linha de cima, como essa grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter essa fração. Então vai ficar o 5 em cima. Ok? Agora, vezes o 160. E agora, embaixo, vai ficar o 8, pois eu inverti. 8 vezes 125. Então, recapitulando, como essa grandeza é inversamente proporcional a esta, que é a que contém o x, nós invertemos ela aqui na nossa fração. Quanto mais caminhões, menos quantidade de horas de trabalho, ok? Então vamos lá. Vamos agora fazer estas contas. Vai ficar 20 sobre x. E novamente eu já fiz essas contas. 5 vezes 160, 800. 8 vezes 125, isso aqui dá 1000. Agora vamos multiplicar cruzado. Vamos ter o x vezes 800 e o 20 vezes 1000. Vamos fazer sempre o x primeiro, para ficar mais fácil. Vai ficar 800x igual a 1000 vezes 20. Passo 800 dividindo, vai ficar 1000 vezes 20, 20.000. Dividido por 800. Aqui nós podemos cortar os zeros para facilitar nossas contas. E aí você divide 200 por 8. E 200 por 8 sabemos que dá 25. Portanto, no lugar desse x, para responder esta pergunta, deveríamos ter 25 caminhões. Com 25 caminhões trabalhando 5 horas por dia, carregaremos 125 metros cúbicos de areia. Vamos para o terceiro e último exemplo. No exemplo 3, temos 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura do muro para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Portanto, o tempo necessário vai ser o nosso x, ou seja, a quantidade de dias. Temos então trabalhadores, eu vou usar só o T, dias, eu vou usar só o D, e a quantidade de muro, eu vou usar só o M. Tá? Então temos aqui 2 pedreiros, 2 trabalhadores, levam 9 dias para construir um muro de 2 metros. Então, um muro de 2 metros. Então, vamos lá. 3 trabalhadores, não sei o tempo, então x, para construir um muro de 4 metros. Temos a nossa regra de 3. Vamos analisar as duas grandezas com a grandeza dia. Então, aumentando a quantidade de trabalhador, diminui a quantidade de dias necessários para completar a tarefa. Diminuindo a quantidade de dias para completar a tarefa, diminui também a quantidade de muro, ou seja, a quantidade de muro também diminui. Essas duas grandezas são diretas, já essa é inversa. Vamos agora construir a proporção. Vou escrever primeiro a grandeza que tem o x. Vai ficar 9 sobre x igual, aí faz um traço mais comprido. E agora, esse 2 aqui e o 3, eu vou inverter a ordem. O 3 vai ficar em cima e o 2 vai ficar embaixo. Ok? Vezes e vezes. Essa aqui é diretamente proporcional, então fica da forma como aparece. 2 e 4. Então, vamos ter 9 sobre x é a mesma coisa que 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Vamos ter 6 vezes x, vamos ter 6x. 9 vezes 8, vamos ter 72. Agora vamos passar o 6 dividindo, vamos ter 72 dividido por 6. E 72 dividido por 6, sabemos que dá 12.
Portanto, precisaremos de 12 dias para construir um muro de 4 metros, tendo 3 pedreiros. Então esta foi nossa aula de regra de 3 composta. Até mais!